cachorro, ele começa a ser moldado desde a mãe dele, desde 0. Dependendo da mãe desse filhote, o cachorro é de um jeito. Porque tem mães que são mais permissivas. Tem mãe cadela, né? Que é mais educativa. Que o filhote morde muito, puxa a orelha dela, ela não tá nem aí. Então, esse filhote ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de ter limites. Tem mães que são mais reativas, então o cachorro não pode fazer nada, que ela já meio dá uma mordida, já avança. Então, esse cachorro ele pode crescer um pouquinho mais medroso. Então, quem começa a adestrar o seu cachorro é a mãe dele. Né? É incrível isso. E tem um temperamento inato mesmo. Então, tem muitos fatores que vão transformar cada indivíduo. E mesmo que você tenha 5 labradores da mesma mãe, no mesmo ambiente, aí vem a questão do temperamento. Assim, vai ter diferença. Exatamente. No ambiente mais controlado do mundo, vai ter diferença. Porque o cérebro funciona, né? Você é psiquiatra. Cada cérebrozinho vai ter suas conexões. O temperamento é aquela essência. As conexões neurais ali, cada um tem um jeito de funcionar. Você não muda. Você até molda, melhora, mas a essência não muda. Pois Por isso que nós somos 8 bilhões de pessoas diferentes. Você não tem uma igual a outra. Talvez fisicamente, mas de funcionamento biológico, não tem. Eu, pelo menos, vejo muito da criança que eu fui até hoje. Nossa, eu sou muito parecida com 4 anos de idade. Você está sendo fiel à sua essência, de alguma maneira. Eu só sei me comportar melhor nos lugares. Você disfarça melhor hoje. Disfarça bem melhor, né? Aprendi a conviver em sociedade. Você filtra melhor. E mesmo assim, não muito também. Sim, tem limite. Mas você sabe, o bichinho também. Ele tem as suas características. Não adianta você achar que o bichinho vai ser muito diferente, não vai ser. Exato. E não é robô, né? Isso também não é uma máquina, coisa... né? Isso também faz parte do meu trabalho de conscientização para evitar abandono. Olha, eu recebo umas perguntas assim, meu cachorro late quando toca a campainha. Tudo dá para você melhorar. Mas tem comportamentos que dá para você passar, entendeu? Porque não dá para você querer um ser que vai ser exatamente como você quer que ele seja. Ele vai ter a personalidade dele, o jeitinho dele. Escolha suas batalhas. Exatamente. Se o seu cachorro late para todas as campainhas do prédio, de 5 em 5 minutos, seu prédio entra e sai o tempo... Aí tudo bem, você vai ter que resolver. Agora, se seu cachorro late quando uma vez na semana vem uma visita na sua casa, e ele dá uma latidinha, tipo, tá bom, gente, o cachorro, se miasse, teríamos um problema. É como ele se comunica, né? Pois A questão é se aquilo tá over, até desgastando o cachorro. Tá porque tem cachorro que late tanto que você vê que ele tá exausto. O latido excessivo é um sinal de estresse. Exatamente. É um dos sintomas do estresse, né? E aí tem que ver, tá prejudicando você, né? Vai levar uma multa no prédio, ou tá prejudicando o cachorro, que normalmente problemas de comportamento são sinais de sofrimento emocional, né? Então tem que ajudar. Mas, assim, também não quero um cachorro perfeito. Não existe, entendeu? nós não somos também, né? Eu falo, nem você é perfeito, porque você tá querendo... Por exemplo, a coisa do sofá, né? Tem gente que fica, vai estragar o sofá. Falei, gente... Faz uma manta. Eu uso manta no meu. Sofá não é pra sempre. Pelo amor de Deus, né? Pois é, né? Em geral, eu faço opção de couro. Aí foi muito engraçado que uma vez uma menina estava trabalhando lá em casa, aí a cachorrinha do joelhinho, mesmo ela não subindo, eu coloco. Ela pede, quando ela quer descer, ela me pede. Aí porque acho justo as 3 terem direito. Tem que ser? Né? Nossa! Aí ela, mas de vez em quando ela começa... E foi arranhando o couro todo. Ela ficou, pelo amor de Deus, eu falei, deixa. É pra isso. Sim. Mas se estraga... Meu amor, nem eu sou pra sempre. Você acha que o sofá vai ser pra sempre? Até eu estrago minhas coisas. Outro dia derrubei meu espelho, caiu tudo. Nossa Senhora. E vamos combinar. O couro, quanto mais velho, mais desgastado, é mais interessante. Fica até bonito, Pois é. Ou então você cobre o sofá, entendeu? Dá um jeito. Porque assim, eu não vou me desesperar. Porque assim, gente, a vida é tão efêmera. E eu sempre coloco que o tempo de vida da gente... é pouco. Dos cachorros é muito menor. Eu vou brigar por causa do... Pois é. Tipo, eu tô passeando com o meu cachorro e ele tem mania de pegar a comida que tá no chão. Mas sua responsabilidade, você tá com a coleira, não deixa ele chegar perto. Porque às vezes eu não vejo. Veja. Não, porque tem gente que passeia com o cachorro, eu vejo isso. No celular. O cachorro pode fazer o que for. O seu papel é proteger. A hora que você vai passear com o cachorro, é passear com o cachorro. Não é ficar no celular, numa mão. Eu vejo isso, é inacreditável. O seu cachorro papel é proteger. Tá ali, olhando para trás, como quem diz, olha lá, tô
E é um aqui momento com tão você. importante de vínculo. Não, tô aqui com você. Você vê que ele olha pra você. Como é que eu vou botar uma mão aqui e ficar... E tem cachorro que não gosta que a gente pegue o celular. Já Sim, viu? eles são inteligentíssimos. Eles, É. por quê? Porque quebra a atenção. Quebra esse O contato olhar. do olhar, né? Pois é, então tem coisa assim, porque eu quero ensinar que não pode pegar lixo na rua, mas olha, isso é tão difícil porque a gente tá falando de comida, que é uma coisa muito primitiva. Então, você tem que estar atento para evitar passar meu cachorro perto. mexe no lixo da minha casa, mas ele vai mexer mesmo. Se eu fosse cachorro, eu mexeria, né? Tem comida. Você tem que ter uma lixeira que ele não pegue. Que ele não pegue. Coloque mais alto, muda a tampa, porque é o manejo do ambiente. Entendeu? Porque não tenta. É igual, tipo assim, se tem uma criança de 1 ano, você não vai tampar as tomadas, ou você vai querer ensinar pra ela que não pode mexer na tomada. Tomando você choque. Você vai até ensinar, mas você também tem que manejar o ambiente. Então, um cachorro é a mesma coisa. Essas coisas muito instintivas, tipo roubar lixo, pegar comida do chão na... Esses cães de serviço, eles são até treinados a não pegar comida que cai no chão. Mas aí é outra coisa. Eles estão ali o tempo inteiro. O tutor, às vezes, é cego. Então, assim, exatamente. Né? Agora, na vida real, aqui, no comum, escolha suas batalhas. Nem tudo é um problema de comportamento. É dele, né? Pois é. Ele vai pelo um faro. ser falho como você. Exatamente. E falho pra quem? Porque eu também falo, comportamentos errados. Errado pra quem? Às vezes subir no sofá é errado pra você e certo pra mim. Pode ser inadequado pra você, mas dentro da espécie dele. Ele não tem esse conceito de certo e errado. Exatamente. Pra ele tá tudo certo. Ele é um animal que tá agindo ali por instinto, por sobrevivência, por conforto, por bem-estar. E é isso, entendeu? Não tá pensando se é certo ou errado. Eu acho tão bonitinho. Eu, de vez em quando, eu gosto muito de um óleo essencial, que eu, depois do banho, eu faço assim. Muito bom. Pra mim, né? De lavandinha. E aí, 2 adoram. Já vem tentar cheirar. E tem uma que detesta, ela sai correndo. É a mais agitada, entendeu? Ela resiste a qualquer coisa. Mas eu entendo, por exemplo, eu tento não botar perfume perto delas. Então, tem vezes que eu boto perfume no carro. Tá? Na bolsa eu boto, porque acaba... eles têm uma hipersensibilidade muito grande. Eles têm, o ser humano tem 5 milhões de receptores e o cachorro tem 300 milhões. Exatamente. Então, assim, é uma hipersensibilidade. O que está confortável para mim está over para eles, né? Eu até falo, não fica passando perfume no cachorro, dando muito banho a seco. Exatamente. Eu sou contra, até shampoo do banho, assim, o mais neutro possível, porque qualquer cheirinho pra gente, se você tá sentindo o cheiro, o cachorro tá sentindo muito mais. E isso pode ser um motivo de irritabilidade. Esse cachorro tá sempre irritado, o meu cachorro é muito estressado, meu cachorro não para. Às vezes ele tá irritadíssimo com o cheiro de alguma coisa da sua casa. Né? Eu reparo muito assim, o shampoozinho de criança, quando dá o banho, tá tudo certo, eles dormem depois do banho. É uma leveza. Você sabe o dia que teve banho, todo mundo dorme depois do banho, é uma coisa, umas 3 horas. Eles dormem, assim, numa felicidade. Não tem incômodo, né? Vamos ver aquelas matérias que a gente separou aqui. A questão dos fogos. Eu tô falando assim porque eu tive uma amiga que ela tinha um sheepdog na época do auge, assim, que é lindo aquele cachorro, fofo, gostosíssimo. E todo mundo foi para ver os fogos na praia. Quando voltou, a cachorra entrou num desespero com os fogos, que ela se jogou. Morava tinha varanda, né? Eu acho que esqueceram. Ela se jogou. Foi uma das coisas mais tristes, assim, de voltar e tá lá o corpo na calçada. Meu Deus foi do muito. Céu. E já vi cachorro entrar em desespero, fugir, nunca mais ser achado. Deve ter sido atropelado, a gente não fala, mas assim, muito provável. Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho assim, não precisa fazer tanto barulho. A beleza tá no visual. Eu acho, por exemplo, é chato aquela barulhada. E tem os autistas também, os idosos, autistas, as crianças, né? Os idosos com Alzheimer. Quando é perto de hospital, fico pensando, hospital em Copacabana, hospital em Ipanema. Já deu, né? Já foi, né? Sabe? Tipo assim, gente, tem gente ali que aquilo, a pessoa mesmo inconsciente, aquilo dá uma sensação de choque. Né? O que tá faltando? Eu acho que em São Paulo,
Eu acho que devia ser proibido. Vamos ao show visual? Sim, Ok, sim. mas a gente não precisa daquela barulhada. Não faz bem pra gente também. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.